Agora, sem demoras, eu quero chamar na frente o nosso presbítero Leandro, vai trazer a palavra, a mensagem de força, de coragem e de fé para nós. Vamos orar mais um pouco? Na minha mente eu já contei a silêncio. Querido Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, porque é um nome santo, é um nome que é 3 vezes santo. Que possamos reconhecer essa santidade, Pai. Não prestar os restos, mas nos entregar por completo. Devemos nos entregar ao Senhor. Não só hoje, não nesse momento apenas, mas todos os dias devemos nos entregar ao Senhor. Como sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor. Primeiramente precisamos ser santos, porque se nós não formos santos, não será agradável ao Senhor. Agora eu oro, Senhor, pelo teu servo. Suplico, Pai, para que o Senhor fale com a tua igreja, pois esse assunto ele vem trazendo há tempos e é um assunto que hoje se acontece em várias igrejas espalhadas pela essa terra. O evangelho tem que ser voltado, o evangelho tem que ser trazido de volta, pois muitas igrejas estão apagando o evangelho. Nos ajuda, Senhor, a trazer de volta o Teu Evangelho. Estamos aqui como povo de Deus, Pai. Como povo do Senhor. Peço que o Senhor fale conosco. Que possamos entender o que será pregado aqui. Pois não é pregado para ímpios, mas pessoas que conhecem a palavra. Possamos entender o que o Senhor requer de nós. Recebe, Senhor, o Teu servo. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abram comigo a palavra de Deus no livro de Neemias, por favor. Neemias, capítulo 8. Neemias 8. Quer colocar lá, mulher? Neemias 8. Meus irmãos, vamos continuar com esse estudo aqui. Eu peço a atenção de vocês, tá bom? Tentem não se desconcentrar, é muito importante. Neemias capítulo 8. Esse é o terceiro capítulo, né, do nosso estudo aqui sobre a revitalização da igreja. Então, nós vamos caminhar sobre esse tópico aqui. O primeiro ponto foi sobre o que é a revitalização. O segundo ponto foi sobre os sintomas de uma igreja que carece de revitalização. E o terceiro ponto, agora, é sobre a Bíblia e a revitalização. O que a Bíblia tem a ver com a revitalização, né? O que a palavra de Deus tem a ver com uma igreja que quer ser revitalizada. Neemias capítulo 8, versos 1 a 12. Neemias 8, 1 a 12. Neemias 8, 1 a 12. Esdras leu o livro da lei diante do povo. Quem encontrou diz amém? Neemias 8, 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu, como um só homem na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Deus, da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender.
E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazeias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham a fazer, aos que nada tinham, e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Amém? Meus irmãos, antes de mais nada, queria pedir a um dos rapazes aqui que, se perceber a menor desordem, dá uma palavrinha do lado ali, chama. Acho que já vai servir para ofício diaconal, né? Se perceberem que foge um pouco da ordem aqui, que eu vi eles passando aqui por trás, então um dos irmãos faz esse papel, certo? Meus irmãos, no processo de revitalização da igreja, de uma igreja revitalizada, uma igreja avivada, uma igreja que tenha vigor, uma igreja viva, é necessário que a palavra de Deus ela esteja no centro de uma igreja que, de fato, quer caminhar de forma viva e eficaz. E existem mecanismos que devem acontecer para que a palavra de Deus ela possa ser o centro e possa ser exposta com fidelidade, de forma que o povo entenda e o povo responda à pregação da palavra de Deus. No século XVII, surgiu a igreja anglicana, com o rei Henrique VIII. E quando surgiu ali, eles, pouco depois, com a rainha Elizabeth, eles criaram um livro de oração comum, que era um livro que deveria ser lido nas igrejas como uma forma litúrgica, era um livro que era repetido. Então o culto havia se tornado algo litúrgico apenas. Alguns puritanos não concordaram com aquilo e se tornaram não conformistas com aquele acordo elisabetano, onde tinham que ler aquele livro de oração comum regularmente nos cultos. A palavra de Deus ela deve exercer o ofício central do culto. E uma igreja que quer ser uma igreja avivada, uma igreja viva, uma igreja bíblica, ela tem que ter no centro da sua pregação o ensino da palavra de Deus. É o primeiro ponto, irmãos. Nós estamos diante de um texto que o povo de Israel ele havia sido cativo na Babilônia por quantos anos? Quem lembra? 70. E após 70 anos da Babilônia, inclusive prisão essa, cativeiro esse, que já havia sido profetizado
durante 700 anos por Isaías. Aliás, perdão, Isaías, né, ele viveu ali aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E há quase 200 anos antes que a Judá tivesse sido levada cativa à Babilônia, Isaías já estava profetizando acerca desse cativeiro. Inclusive, ele tinha afirmado que Ciro, antes mesmo de nascer, Ciro ia trazer libertação para o povo de Israel. Então as profecias do Senhor começam a se cumprir ali naquele período. E uma primeira onda de judeus voltam para Jerusalém. Depois uma segunda onda volta também. E aqui nessa segunda onda, irmãos, o sacerdote Esdras, ele volta com o povo para ensinar, trazer de volta, instruir o povo na lei de Deus. Irmãos, prestem bem atenção, veja. Prestem bem atenção, isso aqui é muito sério. Desde que essas leis foram estabelecidas, quando o Senhor as entregou a Moisés, inclusive a Páscoa, elas não foram regularmente lidas, cumpridas, ouvidas, praticadas, elas não foram. Porque o povo de Israel pecou constantemente contra o Senhor. A Páscoa deixou de ser celebrada por muito tempo em Israel. Ela vai ser celebrada, se não me engano, na época de Josias, anos depois. Porque o povo de Israel vivia em constante rebeldia. A lei de Deus sempre foi esquecida, deixada de lado ao longo do tempo. E por essa razão, o povo de Israel sofria, era perseguida e acabava sendo cativo. O povo de Israel nunca foi cativo, irmãos, simplesmente porque era um povo mais fraco ou desprovido do que os outros povos. Sempre que o povo de Israel foi levado cativo, foi preso, perseguido e entrou em apostasia espiritual, foi quando eles abandonavam o Senhor. Sempre. Israel era invencível. Ninguém poderia vencer Israel, porque o Senhor estava com Israel. Mas em determinada ocasião, Israel perdeu para um pequeno exército de Ai, porque Israel havia abandonado a lei de Deus. Então, toda vez que eu e você abandonamos as instruções de Deus, as instruções do Senhor, a lei do Senhor, a palavra de Deus, os estatutos, os decretos, as ordens, a tendência é que nós vamos sofrer. Vocês estão entendendo, irmãos? Por que o nosso país está na condição que está? Por que a nossa nação está na condição que está? Tanto culturalmente falando, como politicamente falando, quanto espiritualmente falando, porque há muito tempo eles abandonaram a lei de Deus, os decretos e estatutos do Senhor. É invariavelmente impossível de uma nação prosseguir com qualidade se ela abandonar a lei de Deus. A Europa só é o que é hoje, e eu não vou dizer nem hoje mais, né? Mas só adquiriu o que adquiriu ao longo do tempo, porque o Evangelho entrou na Europa. E agora que o Evangelho está sumindo da Europa, o ateísmo está permeando a Europa e também o islamismo. Observem em que situação se encontra a Europa agora. É um continente pós-cristão. E não se pode dizer algo diferente do nosso país, meus irmãos. Tudo isso porque a lei de Deus tem sido abandonada ou então relativizada por aqueles que deveriam protegê-la, por aqueles que deveriam ser os guardiões da lei, nós, os cristãos. Paulo disse aos Filipenses: sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Nós fomos colocados, irmãos, para defender o Evangelho de Cristo. E quando a igreja se omite de cumprir esse papel, essa função, o Evangelho é deixado a encargo dos lobos, que distorcem e ensinam algo completamente diferente, algo maldito, algo anátema, que não é o Evangelho de Cristo.
Então, para uma igreja que quer ser uma igreja revitalizada, irmãos, é fundamental que o evangelho seja colocado no seu devido lugar e que a palavra de Deus receba a devida honra novamente, tá certo? Veja, por exemplo, antes de nós entrarmos no texto aqui em questão, observe o que diz a palavra de Deus em alguns textos aqui que eu vou citar para vocês. O Salmo 119, verso 16 diz: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra, diz o salmista. O Salmo 119, verso 25 diz: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A oração de Davi era para que ele fosse vivificado à luz da palavra de Deus. O Salmo 119, verso 50 diz: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. E o Salmo 119, verso 107 diz: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Então, em todos esses salmos citados, sem levar em consideração, obviamente, todo o capítulo do Salmo 19, que é todo relacionado às Escrituras, à lei de Deus, esses textos tratam sobre vivificação. Irmãos, não é preciso muito discernimento espiritual para notar que a igreja evangélica ela está morrendo aos poucos. E aquilo que tem sido confundido com vivificação não passa de fogo estranho, de bagunça, de barulho, nada mais do que isso. Nós vamos ver aqui no texto de Neemias, aqui, que a vivificação da igreja, ela passa pelo ensino claro da palavra de Deus. E a palavra de Deus não pode ser ensinada de forma clara se aquele que passa a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, não se dedicar à leitura das Escrituras, à compreensão das Escrituras, ao ensino das Escrituras. Primeiro, né? Como diz o próprio Esdras no seu livro, Esdras 7:10. Porque Esdras dispôs o coração. Primeiro, para aprender a palavra de Deus, é necessário uma disposição do coração, uma afeição do coração, uma inclinação do coração para o aprendizado das Escrituras. Não é algo que vai acontecer de forma natural. Não é algo que você vai acordar pela manhã dizendo: poxa, que vontade de ler a Bíblia eu tive hoje. Não é uma coisa que você vai acordar pela manhã com fome de ler, com sede de ler, como você tem fome e sede para tomar café e para almoçar. Porque é algo completamente à parte da sua vontade. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. É algo completamente à parte da nossa vontade. É algo contrário à nossa vontade. Romanos 3, né? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A natureza do homem não está inclinada para essas coisas. Então é natural, é necessário, irmãos, que nós possamos dispor o nosso coração para aprender a lei do Senhor. Primeiro, aprender a lei do Senhor, é o que está em Esdras 7:10. Ninguém pode ensinar aquilo que não sabe. Nesse sentido, irmãos, nós devemos reconhecer a nossa carência de ensino bíblico, de aprendizado bíblico. Porque é possível que nós possamos passar anos na escola bíblica. E olha que coisa interessante. A EBD, eu nunca vi ninguém que tenha sido formado na escola bíblica. A escola bíblica não tem formado ninguém. Se as pessoas tratarem a escola bíblica dominical como se fosse um fim em si mesmo, a escola bíblica dominical não substitui o estudo sério e sistemático da palavra de Deus. Esdras dispôs o coração para aprender a lei do Senhor. Depois, para ensinar, não. Esdras dispôs o coração para aprender a lei do Senhor, para praticar a lei do Senhor. É o segundo ponto. Então, se você aprende a lei do Senhor, a primeira coisa que você tem que fazer antes de ensinar é colocá-la em prática. Nós estamos tentando fazer, irmãos, com que a carroça ela caminhe na frente dos bois. Ela nunca vai andar. Então,
Se essa palavra não for aplicada e nós não estivermos atentos para tentar pôr em prática imediatamente o momento que nós ouvimos, nós estamos fazendo tudo completamente errado. Por quantas e quantas, e eu me incluo nisso, é claro, quantas vezes nós ouvimos um sermão acerca da ira de Deus, ou acerca do pecado, ou acerca do que se tem que fazer, ou acerca da leitura bíblica, ou acerca da busca pelo Espírito Santo, ou acerca da necessidade da oração, e nós saímos do culto, chegamos em casa e, ao invés de imediatamente se preocupar para cumprir, nós fomos dormir, fomos deitar, fomos no celular, fomos assistir um filme, fomos jogar, ou então, de alguma forma, perder tempo com essas trivialidades, mas nenhum senso de urgência para cumprir a lei de Deus. Como nós podemos esperar por uma igreja revitalizada nesse sentido? Como nós podemos esperar que esses assentos estejam repletos de gente? Como nós podemos esperar que se cumpra a palavra que diz em Atos que a cada dia o Senhor acrescentava o número daqueles que iam se salvando? Como explicar o crescimento orgânico da igreja em Atos com o definhamento das nossas igrejas atuais? Como contrastar isso e achar que está tudo normal? Como? Então o processo, irmãos, de revitalização passa por isso. Esdras dispôs o coração para quê? Primeiro, para aprender a lei do Senhor. Segundo, para praticar. E aí, terceiro, para ensinar em Israel. E foi exatamente o que ele fez. Ele era sacerdote e ele era escriba. O texto que nós lemos, irmãos, ele foi muito importante na história de Israel. Ele aconteceu por volta do ano 445 antes de Cristo, quando aconteceu o retorno do povo de Israel da Babilônia para Jerusalém. Depois desse retorno, Esdras, juntamente com Neemias era governador e Esdras era sacerdote e escriba, eles reuniram todo o povo. Imagina uma congregação solene, repleta de gente, para que esse povo pudesse ouvir novamente a lei do Senhor. Eles tinham consciência de que a nação de Israel precisava urgentemente de um retorno à lei de Deus, de uma obediência à lei. E lembrando, irmãos, que esse era um povo que tinha ficado cativo 70 anos. E eles foram levados presos justamente por descumprir a lei. E agora eles estavam voltando do cativeiro. Então, para que eles pudessem prosseguir novamente bem, era necessário que eles tivessem um retorno à lei de novo. Porque senão eles iam quebrar a cara de novo. E foi o que aconteceu com Israel de novo. Israel nunca mais foi a mesma coisa, desde que eles começaram a descumprir a lei de Deus. E por conta disso, Deus os entregou aos inimigos. Deus os entregou à derrota. Nós não somos diferentes em nada de Israel, irmãos. É muito importante para eles reatar o relacionamento com Deus e lembrar da aliança. E a aliança de Deus se dá através da observância dos mandamentos do Senhor. Nessa reunião aqui, que nós lemos aqui no capítulo 8, nós podemos perceber que os resultados da pregação da palavra de Deus trouxeram uma revitalização espiritual para aquele povo naquele contexto. Isso nos mostra, irmãos, que quando o povo de Deus ele está sintonizado com a palavra de Deus, resultados acontecem a partir de esse contato, essa sintonia com a palavra de Deus. Ok? Então é impossível uma igreja permanecer estéril, um cristão permanecer estéril, quando ele tem realmente um contato com a palavra de Deus. Se ele permanece estéril sem dar fruto, e uma igreja permanece estéril sem dar fruto,
quando ele tem um contato sério e íntimo com a palavra de Deus, significa que ele não teve um contato sério e íntimo com a palavra de Deus, ou que ele não teve um relacionamento ou um encontro verdadeiro com Deus. Isso é muito importante destacar. Nesse sentido, irmãos, a palavra de Deus, ela é uma fonte de revitalização. Abram comigo a palavra de Deus no Salmo 119, verso 16. Desculpa. Foram os textos que nós lemos, né? Salmo 100. Salmo 100. Amém? Amém. Veja o que diz o Salmo 100, meus irmãos. E aqui nós entramos no primeiro ponto, ok? Quais foram os resultados do que aconteceu quando Esdras trouxe de volta a leitura bíblica pública e o ensino público para o povo? Primeiro resultado foi a adoração. Aquele povo começou a adorar o Senhor. O Salmo 100 diz o seguinte: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Então, irmãos, a adoração a Deus é um dos primeiros resultados de uma igreja revitalizada. Eu confesso a vocês o seguinte: eu sei que a gente não pode ser mecânico. E a gente não pode balizar a adoração de um pela adoração do outro. Agora, existe algo muito estranho, quando um cristão, que se diz cristão, não tem prazer em louvar ao Senhor. Não tem prazer em cantar ao Senhor. Não tem prazer em manifestar alegria pela salvação que lhe foi concedida. Quando esse prazer ele se manifesta mais vivo num jogo, num esporte, num filme ou em qualquer outra coisa que não seja um culto. Vocês têm ideia do que é culto? O que é culto? É um momento em que o povo de Deus se reúne para adorar o Deus vivo e verdadeiro, irmãos. Em que esse Deus vai receber adoração, louvor. E foi a forma que ele escolheu para ser adorado. Os anjos cultuam ao Deus melhor do que nós. E os anjos anelam pregar o evangelho que nós pregamos. Se você olhar o livro de Isaías e o livro de Apocalipse, por exemplo, você vai ver que a adoração dos anjos ela é excelente. Ela canta os atributos de Deus, as qualidades de Deus, quem Deus é. E os anjos fazem isso com prazer. Por que nós, que tivemos o privilégio de ser remidos pelo Senhor, salvos pelo Senhor, de uma vida de pecado, de luxúria, a caminho do inferno, somos tão frios na nossa adoração? Eu acho estranho. Eu não gostava. Eu confesso, irmãos, que eu acho muito estranho. Quem prega sabe mais ou menos, tem mais ou menos uma ideia disso aí. Principalmente quando ele vem aqui pra frente, ele olha pro semblante daqueles que estão ouvindo a pregação, né? Que estão cantando, que estão louvando. Irmãos, eu confesso a vocês, não tem nada mais desanimador para um pregador, para um ministro de louvor, do que ele olhar para a congregação que ele quer que ouça, que ele quer que cante,
e vê ela morta, desatenta, fria. Então, o primeiro resultado, irmãos, de uma igreja revitalizada, ou dos resultados de uma igreja revitalizada pela palavra de Deus, é a adoração. Existe uma ideia corrente na igreja evangélica brasileira que o avivamento da igreja evangélica brasileira, essa revolução, está acontecendo por meio do louvor e da adoração. Aí você vê dezenas de bandas, né? Gospels, né? Tem até troféu, né? Para o melhor cantor do ano, a melhor banda do ano. Aí eles fazem eventos ecumênicos, né? Aí junta padre, junta cantor e faz aquela salada mista. Aí tá tendo uma revolução na igreja evangélica brasileira, porque pela música, pela adoração, não necessariamente. Esse tipo de ideia, irmãos, é fruto de uma teologia errada, uma teologia equivocada. Segundo a palavra de Deus, a forma de Deus revolucionar uma nação é usando a igreja. É pela pregação fiel da palavra de Deus. Lá em Atos 17, a Bíblia diz que Paulo, ele passa em algumas cidades gregas e ele está em Tessalônica. E lá em Tessalônica, ele entra nas sinagogas. Não para adorar, conforme os adventistas dizem, para defender a ideia absurda do sábado, mas para discutir com os fariseus. Paulo entrava nas sinagogas para expor a palavra de Deus e defender a verdade lá dentro. E lá em Atos capítulo 17, por meio da pregação da palavra, e mesmo em meio à perseguição, a Bíblia diz lá que muitos se juntaram a Paulo, inclusive muitos gregos também. Abra lá comigo em Atos 17, meus irmãos. Por que isso acontecia naquela época, debaixo de cacete, e não acontece com a gente aqui? Por quê? Atos 17. Isso. Atos 17. Observe o que diz aí Paulo e Silas em Tessalônica. 2 servos do Senhor, Paulo e Silas, ok? Aqui tem mais do que 2. Olha o que diz lá. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados. Para quê? Para adorar lá no sábado, porque era costume dele? Não. Discutiu com eles a respeito do quê? Das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês, ele é o Cristo. O que Paulo pregou? Nada mais, nada menos do que o Evangelho. Ele apresentou Jesus. O que aconteceu por causa da pregação de Paulo? Qual foi o resultado da pregação de Paulo? Verso 4. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. Conversão, irmãos. E aqui a gente está falando dos judeus, ok? Esses alguns que está se referindo aí são os judeus das sinagogas. Aí ele diz: o mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram a multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante da autoridade, gritando: este que promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também aqui. Aqueles cristãos, irmãos, ali, Paulo, Silas e os demais, né? Jason era cooperador.
eles estavam virando o mundo de cabeça para baixo. Vocês têm uma ideia do que é isso aqui? A gente não vira nem o NC de cabeça para baixo. A gente não vira o 25 de cabeça para baixo. A gente não vira a nossa família de cabeça para baixo. A nossa família. O que significa virar a cabeça para baixo aqui? É provocar discórdia mesmo, é confusão, porque prega o evangelho. Não estou falando de, obviamente, uma vida desordenada, falta de ordem, não é isso. Mas estou falando de incômodo por causa da pregação fiel do evangelho de Cristo. A gente não consegue causar nenhum tipo de influência, nem no 25, irmão. Que dirá no mundo? Naquela época não tinha WhatsApp, não, viu? Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada dessas coisas. No entanto, a fama de Paulo, a fama de Silas, a fama do povo de Deus estava correndo, todo mundo conhecido, o Império Romano. Como? A gente com WhatsApp, com Instagram, com mídia da igreja, com... a gente não consegue fazer nada. A revitalização da igreja passa pelo ensino claro da palavra de Deus, específico da palavra de Deus, e a adoração verdadeira flui disso. Romanos 10:17 diz o quê? E assim a palavra vem pelo ouvir, e o ouvir a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Volta comigo para Neemias 8. Neemias 8. Então, irmãos, veja. O primeiro ponto resultante de um processo de revitalização é uma igreja avivada. Agora, não se engane. Invariavelmente, quando a palavra de Deus ela é entendida, ela é compreendida corretamente, quando o povo de Deus ele assimila, entra na mente dele, qualquer pessoa, eu não preciso criar evento para atrair os jovens, eu não preciso criar nenhum tipo de algo que seja atrativo. Se a palavra de Deus, o evangelho não atrair você, o que mais vai atrair? Então, o ensino claro da palavra de Deus, uma vez que ele é assimilado por aquele que está ouvindo, pelo ouvinte, ele invariavelmente gera adoração genuína. Dizer que fomos transformados por Jesus, mas não ter prazer na comunhão e na adoração que ele mesmo promoveu, é um equívoco, é mentira. Olha o que diz o Salmo 111:1. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Salmo 111:1. Olha o que diz o verso 6 do nosso texto aí, de Neemias 8. Verso 6. O que aconteceu aí? Observe que no verso 5, Esdras abre o livro. Quando ele abriu o livro, olha que... Pensa aí, irmãos. Cria essa imagem na mente de vocês. Quando ele abre o livro, todo o povo se coloca de pé, em sinal de reverência. Eu acho isso lindo. E aí Esdras começa então com uma liturgia aqui. Verso 6. Esdras louva ao Senhor, o grande Deus. Mas foi só Esdras que louvou? O que diz o texto? E todo o povo, levantando as mãos, respondeu amém. O que aconteceu em seguida? Eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Adoração, irmãos. Isso aqui é fruto de uma consciência sensível à palavra de Deus. Vocês não podem ter vergonha, irmãos, de louvar a Deus, não. Vocês não podem ter vergonha. Eu sei que às vezes,
Satanás, ele tenta mesmo. Você está em público, você está em algum lugar e de repente... Você lembra do Peregrino, né? Lá no Peregrino tem um personagem chamado Vergonha. E ele incomoda Fiel, né? Fiel relata a história dele, Vergonha. Mas não era vergonha dos pecados dele, nada não. Ele envergonhava os cristãos por eles serem cristãos. Porque que os cristãos sentissem vergonha de serem cristãos. Então, irmãos, não tenham vergonha de botar o brasão, a bandeira e dizerem que são cristãos. Eu já tive essas coisas, mas hoje em dia... Às vezes tô com a Alissa no shopping, né? A gente vai... Quando eu vou, né? Quando o dinheiro sobe que dá pra ir. Eu vou com ela lá, a gente vai comer alguma coisa, né? Aí, calma, vamos orar, tem que comer. Aí tem hora que tá cheio assim, lotado. Vamos orar. Acho que ninguém vai roubar comida enquanto a gente ora, não. E ora alto, viu? Pra todo mundo ouvir mesmo. Porque que essa vergonha possa ser eliminada, irmãos. Nós não podemos ter vergonha de quem somos. Nós somos cristãos. Amém? Amém. Então, o sintoma de uma igreja revitalizada, irmãos, é a adoração. E a adoração, irmãos, nada mais é do que o reconhecimento de quem Deus é. E o reconhecimento da autoridade da sua palavra. As expressões visíveis de adoração ali foram amém e amém. Vocês sabem que o amém é o assim seja, né? Representa a resolução do povo de ter entendido o que eles ouviram. Então o povo disse amém em resposta ao livro da lei. E as mãos levantadas. Uma igreja revitalizada assimila o ensino fiel da palavra de Deus e, consequentemente, cultiva uma vida de adoração ao Senhor. Colossenses 3, 16 e 17. Entoai ao Senhor, louvai ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. É uma ordem para dar ao povo de Deus. Ok? Então, o primeiro ponto é a adoração. Nisso aqui, irmãos, eu sei que nós precisamos melhorar, claro. E não é algo forçado, é algo completamente natural. Então, quando eu falo de uma coisa que vai bater no coração de vocês aí, ou de alguns de vocês, não sei, e vai acusar, vocês têm que se analisar, e é um alerta para vocês. Mas vocês têm que entender que não é nada forçado, é algo natural. O verdadeiro adorador, ele adora naturalmente, ele não é forçado a fazer isso. Quantas vezes a gente no culto, né, aí tá louvando, aí para o louvor, aí se não, peraí gente, vamos louvar mais alto, aí começa a fazer e tentar incentivar o povo a fazer mais. Não vou fazer mais, eu acho que eu já fiz isso antes, eu não vou fazer mais isso não. Tem que de alguma forma levar o povo por meio da entonação da voz, por meio do incentivo a louvar algo que deveria ser natural. Então louve, meu irmão, cante, a alegria da salvação está na sua boca. Você antes era ímpio, você não conhecia da palavra de Deus, você estava perdido antes. Tudo que você conhecia era lixo. E aí de repente, num belo dia, o Senhor salva você por meio da pregação. Um servo de Deus vem ao seu encontro, fala com você. Você começa a ir à igreja, conhecer a verdade de Deus, a sua vida começa a ser transformada. E aí você começa, de repente, do nada, você não fazia isso antes. E aí você começa a levantar as mãos e dizer: ao único que é digno de receber, o que diz? A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Tem preço isso? Não tem, irmãos. Só Cristo poderia fazer isso. Então, se o louvor não é algo natural que flui desse entendimento da palavra de Deus, você não entendeu a palavra de Deus. Você não assimilou a palavra de Deus. Ela não entrou em você.
Vocês estão entendendo? Então, é algo que é assimilado pelo entendimento correto das Escrituras. E é algo completamente diferente daquele fogo de palha, daquele fogo estranho que é produzido em muitas igrejas pentecostais e neopentecostais. É um entendimento correto que é trazido pelo Espírito Santo à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras. Adoração. Então, meus irmãos, eles louvaram ao Senhor. O que mais? Segundo, humilhação. O texto afirma que o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Verso 9. Eu utilizo o verso 9 aí no nosso texto. Vamos ler juntos o versículo 9, vamos lá? Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Humilhação. Ao ouvir a palavra da lei, ao ouvir, novamente a repetição da lei de Deus, o povo caiu em pranto. Por quê? Porque eles sabiam que eles tinham pecado. Eles sabiam que o cativeiro deles, a prisão deles, aconteceu não por conta que Deus era maligno, não por conta da soberania de Deus somente, porque eles pecaram, eles se voltaram contra Deus, eles esqueceram da lei de Deus. Quando a palavra de Deus foi lida, quando Esdras leu a palavra de Deus, aquele povo caiu em si, pecamos contra o Senhor, eles choraram. Irmãos, a humilhação, ela é necessária, o choro. Bem-aventurados os pobres em espírito, quebrantamento de espírito é necessário para uma igreja revitalizada. Como diz Paulo Júnior, se nos torcer sai pó. Nós somos secos, vazios. Nós não choramos mais, nós não nos quebrantamos mais. A história, irmãos, tanto bíblica quanto da história da igreja, mostra o contrário. Que qualquer cristão que se quebranta, que chora, que lamenta, que se coloca na brecha, ele tem resultados. A própria palavra de Deus diz: eis para quem olharei, para o abatido de espírito, o que treme diante da minha palavra. Então o quebrantamento, o choro, o pranto, ele é necessário. Não estou dizendo que é uma coisa forçada, não. Não estou dizendo que é emoção, não. Estou dizendo que é algo que vem do entendimento correto da palavra de Deus. Quando você compreende que você pecou contra Deus, que você carece dele, que por conta da sua negligência, do seu pecado, você está colocando a sua alma em risco e colocando aqueles que estão ao seu redor em risco, você chora. Então, humilhação. O povo aqui, irmãos, chorou. Imagine toda a congregação reunida. Aí imagina Esdras lendo o livro da lei. E aquele povo se pondo a chorar. A Bíblia nos revela um Deus santo. O nosso pecado não suporta a santidade de Deus. Esse foi o sentimento que tomou conta de Isaías no capítulo 6 do seu livro. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Aí ele vai vendo, Aí quando ele tem a visão do trono de Deus, quando ele tem a visão da glória de Deus, o que acontece com ele? Ai de mim! Estou perdido. Que habito no meio de um povo de lábios impuros. Só que sabe o que acontece, irmãos? Eu nem imagino Isaías dizendo, ai de mim, de forma seca. Eu imagino Isaías chorando e dizendo, ai de mim, Senhor. É quando Deus vai lá com a brasa, purifica a língua, a boca de Isaías. Perdoa Isaías. Por conta desse encontro com Deus, com a palavra viva. É nesse sentido que o profeta Joel nos conclama a humilhação por causa dos nossos pecados.
Joel, ele vai dizer o seguinte, Joel 2,12: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, olha o que diz a palavra de Deus: convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, choro e pranto. Rasguem o coração e não as roupas. O judeu tem a ideia de rasgar as roupas, né? Mas o que Deus quer que a gente rasgue é o nosso coração. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião. Olha que texto lindo, irmãos. E até não sei se é uma pregação, é um livro do David Wilkerson, né? Tocar a trombeta em Sião. Toquem a trombeta em Sião. Proclamem um santo jejum. Convoquem uma reunião solene. Reúnam o povo. Santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças, os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto, que a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem. Aí ele termina: poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, que é o que a igreja está se tornando hoje. Zombaria, deboche, não só no Brasil, mas no mundo. Poucas pessoas tratam a igreja com seriedade, a igreja com a reverência devida, porque a igreja está virando objeto de zombaria. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então, irmãos, Joel, ele chama o povo para um quebrantamento, humilhação diante do Senhor. O lamento do povo de Israel, ao ouvir a exposição da palavra de Deus, era fruto de um sentimento de humilhação que tomou conta do coração de todos. Um determinado autor escreveu o seguinte: estando sob o ensino da lei, o povo agora compara sua conduta com o padrão apresentado na palavra. Eles se conscientizam do pecado e percebem quão longe estão do padrão de Deus. Vocês estão entendendo o porquê do choro? Porque na hora que esse povo é confrontado com a palavra de Deus, eles se dão conta do pecado deles. A palavra de Deus não é lâmpada? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. No momento que a palavra de Deus entra, no momento que ela brilha, no momento que ela afeta uma pessoa, um cristão, alguém, no momento que Deus toca alguém por meio da palavra, essa pessoa, ela olha para a própria pecaminosidade dela, à luz da palavra de Deus. Há um contraste e ela vê a condição pecaminosa dela. Irmãos, isso não acontece por meio de nada no mundo, irmão. Isso não acontece por meio de nenhum outro tipo de instrumento. A igreja pode virar a cabeça para baixo, a igreja pode fazer qualquer coisa. Se ela não se dedicar a isso aqui, tudo que for produzido nela é fogo de palha, é mentira. Esse povo chorou porque eles tinham a conscientização do pecado deles. Esse é um dos resultados que se verificam na igreja envolvida pelo processo de revitalização. Consciência do pecado, produzida pelo contato com a palavra de Deus, e humilhação perante o Senhor. Então, primeiro ponto, a adoração. Segundo ponto, humilhação. Terceiro ponto, quebrantamento. Quebrantamento, ele anda junto com a humilhação, né? Você se humilha, logo você se quebranta. O versículo 9 ainda descreve o quebrantamento do povo de Deus. Verso 9 diz, né, que Esdras e Neemias chamaram a atenção do povo, porque eles não deviam chorar, era um dia de alegria. E diz que todo o povo chorava.
Que coisa interessante, irmão. Todo o povo chorava. Todo o povo. Hoje em dia, principalmente numa igreja mais tradicional, o povo acha estranho quando você chora, ao contrário. Qualquer tipo de manifestação Tá possuído. ou então Eu nem levanto a mão. não é possuído, mas qualquer tipo de manifestação é logo rejeitada, porque o pessoal criou uma certa ojeriza, né, com os excessos que não dão abertura para os sentimentos que são lícitos. E aí, tanto um extremo quanto o outro são perigosos. Eu lembro que uma vez a gente estava na igreja, eu estava cantando com a Alice, eu não sei quem estava de vocês lá. Aí a gente cantou aquele louvor assim: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de amor. Aí naquele momento ali do louvor, deu um negócio assim que, meu Deus, eu não vou contar aqui não, mas louvando ali, não deu para louvar mais, e o choro veio. Que veio uma convicção, irmãos, esses momentos são tão raros, mas são tão valiosos. Aí veio e foi mim e a Alice, né? E a gente chorou naquele momento ali. Aí eu tava na liturgia também. Aí saí do louvor e fui pra liturgia, né? Aí na liturgia eu não lembro qual era o texto. Aí eu abri o texto, né? Aí fui ler. Aí não consegui ler o texto. Aí veio aquela coisa, né? Aí finalizou a liturgia, passou, o estudo foi dado. Aí no final do estudo, aí veio o irmão, né? Veio o irmão assim: irmão, o que foi? O que aconteceu? Você pegou com a Alice, foi? Não, irmão, pelo amor de Deus. Ou seja, não foi só um irmão não, acho que foram os dois irmãos que perguntaram isso. O povo não está acostumado com isso porque são secos. Irmãos, quebrantamento, irmãos. Quebrantamento. O quebrantamento é o reconhecimento das nossas limitações e da necessidade que temos do Deus soberano e misericordioso. Isso é quebrantamento. Quando seu coração, ele deixa de ser coração de pedra e se torna coração de carne. Foi essa a promessa da aliança que ele veio fazer. Está em Ezequiel: e removerei de vós o coração de pedra e colocarei um coração de carne, ou seja, um coração sensível, um coração que sente. Meus irmãos, pelo amor de Deus, parece que a gente está alienado do que acontece não só na igreja local, mas no mundo. Milhares de nossos irmãos estão sendo mortos no mundo inteiro. Onde é que está o choro por eles? Nosso país está piorando a cada vez mais. Onde é que está o choro pela nação? Nossas igrejas estão definhando a cada mês que passa, a cada ano que passa. Pessoas não se agregam, pelo contrário, elas saem. Dificilmente na igreja hoje você tem uma adesão, e eu estou falando da igreja local. Você tem uma adesão de uma pessoa que veio do mundo, porque se converteu por meio da pregação? Não! Você tem pessoas que se agregam, quando se agregam, que veio com carta de outra igreja. Aí a gente diz: a igreja está crescendo, porque veio uma parcela de Campo Formoso, uma parcela de, sei lá, Senhor do Bonfim, em outro lugar, e veio estudar na cidade, veio para a nossa igreja. Isso não é adesão, não. Isso não é conversão. Onde é que está a conversão de gente mesmo que veio do mundo, que ouviu a palavra de Deus, que sentiu a palavra de Deus e se arrependeu e está vindo para a igreja agora? Vocês podem contar nos dedos alguém dentro desse tempo todo que a gente está aqui? Porque não está sendo feito da forma correta. Não existe revitalização, não está acontecendo. Fruto da palavra de Deus, fruto da ação do Espírito Santo, fruto de um ensino claro, não há convicção, não há mais nada. A gente está morto, a gente está definhando.
Eu sempre gosto de lembrar disso, irmãos. Se olha para a história bíblica, é isso, o Antigo Testamento é isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você repete esse texto inúmeras vezes, a gente fala desse texto na liturgia, não adianta, nada muda. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Aí você vai para as orações de Daniel, capítulo 9. Daniel diz: Pai, pecamos contra ti. Irmãos, quem está falando é Daniel. A gente não chega na unha de Daniel, no que se refere à santidade de Daniel, à piedade de Daniel. A gente não chega no calcanhar de Daniel. Daniel não tinha nada que pedir perdão, porque ele estava em paz com Deus. Ele era um homem irrepreensível. Ele pede perdão pela nação dele, porque ele sabe que ele estava na Babilônia por conta do pecado da nação. E Daniel está no capítulo 9. Daniel ora: Senhor, pecamos contra ti, os nossos pais pecaram. E ele começa uma oração maravilhosa. Lê a oração de Daniel, capítulo 9. O que acontece em resposta à oração de Daniel? Deus manda o anjo lá. O que acontece em resposta às orações da igreja em Atos? Quando Pedro está preso e a igreja permanece em oração por Pedro, o que Deus faz? Um anjo vem em resposta à oração de Pedro e livra Pedro da prisão. Meus irmãos, o grande mover que aconteceu nos Estados Unidos com David Wilkerson foi justamente porque ele não aguentou mais o estado de sequidão que ele estava. Ele disse: meu Deus, se isso é o Espírito Santo, eu não quero mais. Ele começou a orar e chorar, até que ele viu uma notícia no jornal de uma gangue de jovens. E ele foi no tribunal, ele se sentiu tocado por aquilo, ele foi no tribunal e tudo começou com ele discipulando a gangue. Porque o quebrantamento, irmãos. Eu adorava assistir as pregações de David Wilkerson na internet. Uma das coisas que mais me chamava a atenção, tem uma pregação que eu acho que eu já compartilhei com vocês. Eu gosto muito. Na verdade não é uma pregação, então é um vídeo com vários recortes de pregações. Aí você tem David Wilkerson, Leonard Ravenhill, Carter Collum, Jim Cymbala e outros. O nome do vídeo é Acorda Igreja. Eu assisti aquele vídeo, eu não sei contar quantas vezes eu assisti aquele vídeo, desde o momento que eu comecei a conhecer o Evangelho. Toda vez que eu assisti aquele vídeo eu chorava. Porque eu via a força da palavra de Deus na boca daqueles homens. E a seriedade, porque uma coisa que eu sempre observei em um pregador, sempre gostei de observar nos pregadores, é o semblante. O semblante daqueles homens ao falar da palavra de Deus. Eu nunca vi, irmãos, dificilmente eu vi pregação de David Wilkerson que ele não tivesse com lágrimas nos olhos, que ele não tivesse chorando. Leonard Ravenhill, Paul Washer. Olha as pregações de Paul Washer, o semblante dele, sempre sério, sempre temeroso. Quebrantamento, irmãos. Lá em Atos capítulo 2, o que aconteceu? Quando Pedro prega a palavra de Deus, Atos 2, 3, a multidão ao ouvir a palavra de Deus, é bem parecido com aqui, né? A multidão ao ouvir a palavra de Deus olha para Pedro e diz: irmãos, o que faremos? A convicção trouxe quebrantamento para o povo e eles olham para Pedro e perguntam o que eles devem fazer. É por isso que a questão do apelo, né, foi desenvolvida no século XVIII, XIX, a questão dos apelos. Se você quer, quem crê em Cristo vem aqui para frente, foi desenvolvido bem depois disso aí, mas biblicamente o apelo parte do povo para o pregador, não é do pregador para o povo. Quando o povo tem a convicção dos seus pecados, eles apelam. O que faremos? Aí a resposta de Pedro é: arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Simples assim, meus irmãos. Quebrantamento. A pregação fiel das Escrituras. Quebrantamento de coração. Arrependimento. Aceitação. Batismo. E crescimento da igreja. Foi o que aconteceu lá em Atos. Irmãos, aí vocês pensam assim: tá, mas isso foi na igreja primitiva, isso foi naquela época, hoje em dia é diferente.
Hoje a gente tem dificuldades maiores. É sério? Vocês têm uma ideia do que era ser cristão no primeiro século? Vocês têm uma ideia do que era ser cristão num contexto judaico? De um povo monoteísta, judeu, com várias seitas dissidentes do judaísmo ali, como por exemplo os zelotes, que eram terroristas. No contexto greco-romano, onde o povo era altamente idólatra, onde os 3 primeiros séculos do cristianismo foram eras de martírio, ser cristão era praticamente anunciar a sentença de morte. Hoje está mais difícil, tem certeza? No entanto, a igreja crescia. Podia ser constatado o crescimento da igreja no livro de Atos 2, capítulo 2. E um pouco mais à frente dizia que a igreja crescia. Não só na Judéia, mas em todos os confins da terra. O termo os confins da terra era para se referir a todo mundo conhecido naquela época. Primeiro, adoração. Segundo, humilhação. Terceiro, quebrantamento. Quarto, irmãos, uma igreja revitalizada pela palavra de Deus, ela tem alegria. Alegria. Aquele dia, irmãos, ali era um dia, né? Era o 7º mês após a saída deles da Babilônia. Então, no primeiro dia do 7º mês, Esdras convocou o povo. E ali, apesar do quebrantamento que houve, Esdras chama a atenção para que aquele dia fosse um dia de alegria. Eles tinham razões para festejar e não para lamentar. Porque as razões do lamento já haviam cessado, já haviam passado. Eles foram libertos, trazidos de volta. Era o dia deles agradecerem pela libertação. E o que acontece? A desolação tinha sido revertida. Eles tinham muitas razões para festejar. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte, olha só. Quando aquele povo sai da Babilônia, de Judá, eles são levados presos para a Babilônia. Agora você imagina eles caminhando milhares de quilômetros a pé para a Babilônia. Debaixo de chicote. A ponto da Bíblia dizia assim, que eles penduravam as harpas nos saltérios. Nas árvores, né? Eles penduravam os saltérios, as harpas, porque o louvor tinha acabado. Cessou o louvor. O povo não tinha mais ânimo para louvar, para cantar. Por quê? Porque o símbolo visível deles ali de alegria era o templo. Eles estavam colocando toda a esperança no templo. E o templo foi destruído, foi queimado, foi desolado. E não só isso, eles foram levados cativos, milhares haviam morrido. Não havia razões para louvar, não havia razões para festejar, não havia razões para ficarem felizes. E agora é uma circunstância completamente diferente. Eles agora estão de volta. Agora eles tinham razões para louvar, para cantar, para se alegrar, para jubilar no Senhor. Foi isso o que Esdras disse. Olha o que ele disse aí, verso 9. Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse, vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Olha que texto lindo, irmãos. Verso 11. Os levitas, né, que eram os responsáveis pelo louvor, tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalmem-se, porque esse dia é santo, não fiquem tristes.
Olha que bênção, irmãos. A pregação da palavra de Deus produz alegria no coração do homem. E a maior alegria é receber o Senhor Jesus e ter nele salvação. Abra comigo em 1 Tessalonicenses 1,6. Como é que os tessalonicenses receberam a palavra de Deus? Olha lá. 1 TS 1,6. Pode ler, por favor, irmãos? Vamos lá? Alguém puxa aí, que eu tô achando que tinha. Tessalonicenses o que, irmão? 1,6. E vocês se tornaram nossos imitadores, e do Senhor receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Olha que bacana, irmãos. Amém. Olha como é que o povo de Tessalônica... Amém! Olha como é que o povo de Tessalônica recebeu a palavra de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele era duro quanto tinha que ser, né? Mas aqui ele louva a Deus pela igreja. Ele já começa louvando a Deus pela igreja de Tessalônica. Por quê? Porque conforme nós vimos nos últimos estudos, essa é uma igreja que dava frutos, trazia alegria para o coração de Paulo. E aqui diz que o evangelho chegou até eles por meio de poder, não só pela palavra, mas pelo poder do Espírito Santo. E em plena convicção. Lembra do que eu falei do entendimento? Quando a palavra de Deus ela é assimilada, o que acontece? Quando houve a plena convicção da palavra de Deus, o assimilamento do que estava sendo ouvido, eles receberam a palavra de Deus. E eles se tornaram imitadores do Senhor Jesus Cristo. Recebendo a palavra de Deus com alegria. E essa alegria, irmãos, essa alegria aqui, ela vem do Espírito Santo. Não é uma alegria baseada nas circunstâncias. Porque se uma alegria que você tenha não venha do Espírito Santo, ela vem por qualquer outra circunstância, ela vai embora assim que essa circunstância que gerou ela sumiu. Então se a sua alegria na igreja, ela vem por conta de os eventos que a igreja pode promover, na hora que a igreja não puder mais promover os eventos, a alegria vai embora também. Se a alegria de estar na igreja vem pela quantidade de membros que ela tem, porque aparenta ter mais fervor, ela se perde no momento que a igreja começar a se esvaziar por algum tipo de problema. Qualquer outra circunstância que promova uma falsa paz, uma falsa alegria, é vã. Essa é uma alegria que vem do Espírito Santo, pelo correto entendimento da palavra de Deus, a assimilação da palavra de Deus. Então a nossa oração, meus irmãos, por nós primeiramente, é para que a gente assimile cada texto que a gente vê, cada texto, cada versículo, cada palavra que nós lemos na Escritura, que nós possamos assimilar, guardar, entender corretamente. Se precisar reler 10 vezes, 20 vezes. Susana Wesley ensinava repetidas vezes seus filhos. Uma vez seu marido questionou, o marido da Susana Wesley questionou ela, por que ela está me ensinando pela 20ª vez aquela criança? E ela disse assim, porque se eu tivesse ensinado só 19 vezes, ele não teria entendido. Foi na 20ª vez que ele entendeu. mastigando, até que aí ele entende. Alegria. A pregação fiel das Escrituras é consolo, é bálsamo que conduz a igreja ao conhecimento da verdadeira felicidade em Cristo. Como diz o salmista, os preceitos do Senhor alegram o coração. Salmo 19, 7 a 11. Por último, entendimento. Esdras estava diante de um grande desafio. Olha só. Fazer com que o povo, que há muito tempo não ouvia a lei, entendesse o que estava sendo lido. Imagina aí, irmãos. O povo 70 anos preso. Eu imagino Moisés no Egito, né?
tirando o povo do Egito. E Moisés passou um estresse danado com aquele povo. Né? E aí, Deus entrega a lei para Moisés, ele desce do monte, o povo, com 40 dias depois, o povo está lá, né, adorando o bezerro. Moisés se irrita logo, Deus se irrita também, né? Aliás, antes de Moisés, Deus primeiro se irritou, né? Vai lá, desce porque o teu povo. Irmãos, é assim. É interessante, né? Deus disse, desce porque o teu povo, ele disse que era o meu povo. Ele já ficou, tô lendo, né? Ele ficou assim, tão indignado, ele, assim, a gente sente, né? No contexto da liturgia, que Deus fica tão irado e tão indignado que ele não chama mais por seu, né? É. De Moisés. Moisés também quebra logo as tábuas no chão. Eu fico pensando na cena, né? E quem tava lá ajudando no negócio? Arão. Pessoal, irmãos. Então assim, o Esdras também era 70 anos. Claro que o Moisés tem um desafio maior, né? Porque Moisés era 430 anos no Egito, o povo já tinha completamente sido aculturado pelos egípcios, né? Agora o Esdras era 70 anos. Mas, o que acontece? 70 anos também era passivo do povo ter sofrido o processo de aculturação na Babilônia. O que significa aculturação? É o processo de formação da cultura do povo. Tanto é que quando lá em Daniel, Nabucodonosor diz assim, para a estátua, né? Ele diz assim, olha, ao som da gaita, do pífaro, da sátira, né? Da sátira, né? Os instrumentos lá, vocês têm que se ajoelhar diante da estátua, né? Aquela estátua ali, ela representava, era símbolo do ecumenismo, do pluralismo, do relativismo ali. Ou seja, eles não eram proibidos de adorar Yahvé, desde que, em público, eles adorassem também os deuses babilônicos. Então, ali havia um processo de aculturação da língua babilônica, a linguagem dos caldeus, e da adoração babilônica. E Daniel e os seus amigos, desde o início, já ficaram distantes. Não quiseram saber daquilo. Tanto com relação aos alimentos, parecia algo tão simples, né? São só alimentos. Eles não quiseram se contaminar com os manjares. E logo mais à frente, com a estátua. Então, meus irmãos, Esdras estava lidando com um problema semelhante aqui. Imagina a congregação reunida, com o povo que passou 70 anos da Babilônia. Esdras, como líder ali, ele tinha um desafio enorme de fazer com que o povo entendesse a verdade de Deus, de falar de forma clara, que o povo entendesse. Esse é o nosso desafio, irmãos. Irmão Gustavo, Taislan, Ítalo, Samuel, Mateus, Cauã, Moisés, vocês que pensam em pregar a palavra de Deus. Nós temos um povo completamente aculturado, a brasileira, né? Nosso país é completamente idólatra. Nosso país, eu sinto que ele tem sido abençoado ao longo do tempo por conta dos processos de evangelização que ocorreram ao longo do tempo. Deus foi misericordioso com o Brasil. Mas o nosso país está caminhando cada vez mais por causa e na idolatria também. Como ensinar a palavra de Deus de forma clara, compreensível, que cause entendimento naquele que ouve, é o nosso desafio. E foi o desafio de Esdras também. E graças a Deus, ele foi bem sucedido na missão. Olha o que diz o verso 12, Neemias 8. Estamos finalizando, irmãos. Não fique nervoso. Fala de unha. Neemias 8, 12. Vamos ver se Esdras foi bem sucedido ou não. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa. Por quê?
porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Como é que foram explicadas as palavras? Verso 8. Eles iam lendo o livro da lei de Deus. Eles, ó, veja, não era apenas uma pessoa que ia lendo. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente. Observe o termo. Claramente. Dando explicações. Ou seja, eles iam de forma expositiva, irmão Gustavo. Explicando o texto, lendo o texto, de forma que o povo entendesse o que se lia. É por isso que o eunuco, em Atos capítulo 8, é confrontado com a pergunta retórica direta de Filipe: entendes o que lê? Se não houver compreensão das escrituras, não há revitalização. A questão é quando eles liam, resumindo, não era só Pedras, né? Era todos esses homens que estão sendo citados aí. Em questão ao termo que eu quero falar, não era só ele que citava, ele lia, né, na conduta dele, e os demais também traduzia especificamente para muitos que não tinham compreensão. Exatamente. Observe que uma coisa interessante. O Esdras, ele não estava sozinho. Isso é um ponto importante. O texto vai dizer que ele reuniu alguns desse lado, alguns desse outro, né? Discípulos dele. E eles foram explicando a lei para o povo, tirando as dúvidas do povo, conversando com o povo. A Bíblia é a palavra de Deus, a qual o Espírito Santo nos faz compreender. Os discípulos provaram isso quando Jesus lhes explicou as Escrituras. Lembra lá de Lucas 24? Quando os discípulos do caminho de Emaús, eles caminhando, né, cabisbaixo, porque Jesus tinha morrido, né? Aí eles iam falando das últimas que tinha acontecido ali em Jerusalém. Eles eram a Rádio FM da época, né? Eles iam falando ali, poxa, o que aconteceu esses dias? Ô, fulano morreu. Morreu crucificado. Aí Jesus está do lado dele caminhando. Eu gosto de imaginar. C.S. Lewis, ele era um amante da imaginação, né? Quem gosta de C.S. Lewis? E o povo, os discípulos no caminho de Emaús iam conversando e Jesus se aproximou deles. O que está acontecendo? Você está por fora do que está acontecendo? Você não está sabendo do que está acontecendo? Jesus foi crucificado, e começam a falar. E o texto lá diz que Jesus começa a explicar para eles as Escrituras. E quando, agora é interessante, só quando Jesus vai embora, aí ele diz: poxa, estava ardendo no teu coração o que ele dizia? Não queimava no nosso coração à medida que ele expondo as Escrituras? Ainda queima, irmãos, no coração de vocês quando a palavra de Deus é pregada, quando a palavra de Deus é exposta, quando você ouve uma pregação fiel, uma pregação exposta, bem exposta, seu coração ainda queima, ou fica aquele sentimento vazio, como se nada estivesse acontecendo. Irmãos, o coração deles queimou com as Escrituras. O entendimento da palavra de Deus nos leva à sabedoria e ao conhecimento de Deus. William Hendrickson, ele disse que o Espírito Santo não se satisfaz enquanto a palavra de Deus não cumprir sua missão plenamente e o crente não tiver alcançado a medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, 12 e 13. O Espírito Santo, irmãos, ele só se satisfaz quando a missão dele é cumprida, que é levar o povo à convicção, ao entendimento da palavra de Deus. Isso é revitalização. Isso é o que a igreja deve buscar constantemente. O que Deus deseja fazer pela sua igreja em nossos dias passa pela total devoção do seu povo à fonte de sabedoria, a Bíblia. Amém? Meus irmãos, fica a pergunta. Você acha que na busca por revitalização há risco de se concentrar de concentrar a atenção em técnicas e estratégias em detrimento da palavra de Deus? Vocês acham que sim ou não? Vocês entendem a pergunta? Na busca por revitalizar a igreja, como a igreja é reavivada, vocês acham que existe um risco dos líderes ou da igreja substituir a palavra de Deus por eventos, por técnicas, por outras coisas? Agora sim, né?
Sim, né, irmãos? Que é o que muitos estão fazendo. Você falando mesmo. Muitos, eu vou usar um termo, mas vou usar um termo que você não saber bem. Eu amo congressos. Gosto muito. Se eu pudesse, toda vez que tivesse um congresso, estar com vocês, eu queria muito. A gente agora tem o prazer de ter o Aviva Sertão, né? Eu fui na Consciência Cristã 2 vezes, não vi Hernandes. E, meu Deus, eu não vou ver Hernandes. Porque ele só pregava na abertura. Aí sempre que chegava na Consciência Cristã, era depois da abertura. Aí Deus abençoou, tive o privilégio de ver Hernandes 3 vezes e ainda na roça do Dedé. Fora, né? Marcos Granconato, tive prazer, privilégio de conhecer esses homens, né? E outros, Paulo Júnior. Ele não é irmão. Paulo Júnior, meditou. A Alice tira onda, porque a foto que eu tenho com o Paulo Júnior é maior que a foto que eu tenho com ela. Aí, irmãos, eu vi John Piper. A primeira consciência cristã que eu fui, eu vi John Piper. Só falta que eu tenho o prazer de ver se eu ver antes de morrer. É Paul Washer. Meu Deus do céu. Eu amo aquele homem, gente. Em Cristo, rapaz. Davi amava juntas. Qual é o problema? Pois é. Não, irmão. Você não entendeu. Meus irmãos, vejam. Eu amo congressos, mas os congressos, eles podem estar sendo utilizados como uma substituição. Claro que num congresso desse, você tem palavra. Deixa eu falar aqui eu sei que está finalizando, já passou um pouco de tempo. A gente gosta disso mesmo, tudo bem. Ei, Leandro, a sorte é que vamos ver, deixa eu ter uma foto. Paulo Júnior. Não, lá no seu quarto. O velhinho. Hernandes. Não, esqueci. Mas John Piper, mas não tenho foto. Eu tenho foto do Leonardo Evenhill, Lucas. Você tem foto dele? Tem. Não, mas com ele não, né? Que ele Não, morreu. a sorte é que ele já morreu, né? Sim, eu tenho umas fotos dele lá, né? Irmãos, eu tenho uma. Olha, deixa eu esboçar pra vocês verem que eu tô falando aqui do tema, tá? Não tô fugindo. A pergunta, né? Prática. Vocês acham que pode se substituir? Pode, veja só. No último Aviva Sertão, na última noite, a pregação foi uma pregação extremamente fundamental. Um homem muito valioso, o missionário Leonardo Bessa, que morou quase 20 anos no Oriente Médio, evangelizando. Ele pegou uma mensagem fundamental, né, Cauã? Cauã estava lá na última noite. Quem estava na última noite aqui? Só Cauã, né? Irmãos, ele pegou uma mensagem extremamente importante. Agora, sabe o que aconteceu depois? Ato contínuo, após a pregação, foi o PG cantar rock, pro pessoal pular sair do chão lá. Eu fiquei vendo o missionário depois da pregação, o missionário desceu, o Leonardo Bessa, né? Ele desceu e ficou embaixo assim. Eu achava que ia ter pregação depois ainda. Eu não sei se Cauã observou. Eu e a Alice ainda observou a cara do missionário que ele desceu. Oi. Você abençoe, Deus abençoe. A cara do missionário depois que ele desceu. Ele estava assim. Eu acho que ele ficou. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Será que eles entenderam o que eu falei? Eu quase que podia ler na mente do missionário o que eu estava pensando. Porque eu estava sentindo a mesma coisa. Ele saiu de lá. Foi para o stand que ele estava. Eu também saí, né? Cauã, a gente. Fui lá, dei foto com ele, falou com ele. Um prazer ter conhecido aquele homem.
mas uma tristeza ao mesmo tempo pelo evento. Então, irmãos, não foi o que aconteceu aqui. Não foi o que aconteceu com Neemias, não foi o que aconteceu com Esdras, não foi o que aconteceu com o povo. Porque o povo chorou, o povo se quebrantou, teve resultado. Tem uma menina do meu lado, vocês caras lembram, uma menina do meu lado, toda vestida, trajada, com vestimentas de rock. Eu digo, meu Deus, essa menina só veio pra ver o cara, só veio pra ver o PG, só veio pra ver. Então, irmãos, eu não sei, mas esses eventos podem estar substituindo a palavra. Muito embora tenha palavra, mas é como se não fosse a centralidade. E a gente tem que ter cuidado com isso. Então a resposta é sim, né? Segundo, quais são as evidências de que a Bíblia tem impactado a sua igreja? Aí você lembra do texto que a gente acabou de estudar. Adoração, nossa igreja é uma igreja que adora em espírito e em verdade. Segundo, humilhação, nossa igreja é uma igreja que se humilha. Terceiro, quebrantamento, nossa igreja é uma igreja quebrantada. Quarto, alegria. Quinto, entendimento. Será que o nosso povo está assimilando a Bíblia de fato? Vamos fazer um quiz aqui, umas perguntinhas teológicas para ver. Por último, você acha que a sua igreja está no caminho certo? O que pode ser melhorado? Fica a pergunta. Vamos orar, meus irmãos. Perdoe-me pelo tempo passado, tá? Foi necessário aqui. Vamos orar. Pai Santo, Pai Bendito, erguemos a nossa voz diante do Senhor, sem vergonha, ó Deus, sem constrangimento. Não nos importamos com o que está ao nosso redor, nos importamos com o Senhor que está ouvindo. Erguemos a nossa voz para clamar ao Senhor por graça, para clamar ao Senhor pelo que aconteceu na época de Esdras e Neemias, quando reuniu o povo. Hoje não é diferente, meu Deus. Teu povo precisa de uma revitalização, de vida, de vigor. Teu povo precisa de uma nova compreensão da palavra de Deus, convicção. Teu povo precisa, ó Deus, descer as lágrimas do quebrantamento, arrependimento, a humilhação. Enquanto nós não descermos do salto, ó Deus, enquanto nós não dobrarmos os joelhos, enquanto nós não dobrarmos o nosso pescoço a serviço, nós não vamos ter respostas. Estamos tentando avançar, ó Deus, nos trabalhos espirituais, na obra do Senhor com a força da carne. Isso nunca vai acontecer de forma positiva. Nunca vamos atrair ovelhas genuínas de Cristo. Vamos atrair bodes, mas não ovelhas. Ô Jesus, eu acho, Senhor, tenho certeza, falando de mim mesmo, que eu preciso de uma revitalização, meu Pai, na minha própria vida. A semelhança do David Wilkerson, eu digo também, que se isso é o Espírito Santo, Senhor, nós não queremos. Nós queremos, de fato, o Espírito Santo, com quebrantamento, com convicção. Eu tenho certeza, ó Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza absoluta que no momento que isso acontecer, nossos esforços valerão a pena. Nós sabemos que o Senhor, o trabalho não é vão, nunca será vão, no Senhor. Agora, se nosso trabalho estiver sendo feito na força da carne, ele será completamente inútil. Ó Deus, aviva a tua obra, Senhor.
e faz reconhecida no decurso dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Olha para os nossos vizinhos, olha para essa rua, olha para esse bairro, olha para o 25 por completo. Olha para nós, para que como luzeiros nós brilhemos a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós possamos refletir, Senhor, o que o Senhor é e o que o Senhor quer de nós. Nos ajude a tomar decisões sábias pelo Senhor e para o Senhor. Essa é a nossa oração, meu Pai. Como diz Joel, convertei-vos de todo o vosso coração, com jejuns, súplicas, rogos e prantos. Rasgai o coração e não as vestes. Essa é a minha oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.